Bem-vinda, bem-vindo a mais uma prosa com Bertaglia. Fantástica essa prosa aqui que nós vamos ter agora. Nós vamos falar sobre desafios de supply chain no segmento da energia renovável. Olha só que tema fantástico nós estamos trazendo aqui para a prosa com Bertaglia. A economia sustentável do futuro definitivamente precisará ser construída e fabricada. A questão que fica é: como o mundo está preparado e, mais especificamente, como as cadeias de abastecimento estão preparadas para isso. Os gaps entre metas de sustentabilidade e energia renovável, suficiente para atingir essas metas, só pode ser preenchida com um supply chain viável. As energias renováveis têm crescido rapidamente à medida que são alimentadas pelas 194 nações do Acordo Climático de Paris. Essas nações se comprometeram a reduzir os gases de efeito estufa, estão buscando avanços tecnológicos para reduzir o custo das energias renováveis em comparação com os combustíveis fósseis. Essa cadeia de abastecimento se estende por continentes, de Minas a fábricas até alguns dos lugares mais remotos da Terra. Parques eólicos estão sendo construídos no oceano. Fazendas solares com milhões de painéis estão sendo construídas no deserto. Só para fazer um painel solar, cerca de 40 componentes diferentes precisam chegar à fábrica, incluindo metais preciosos. Esses projetos são construídos com cronogramas e orçamentos apertados. E é sobre isso que nós iremos prosear aqui na prosa com Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Rafael de Sena Júnior. Oi, pessoal, olha só quem veio prosear comigo aqui, o Rafael de Sena. Um orgulho, uma honra para mim. Meu amigo, seja bem-vindo à prosa com Bertaglia. Paulo, é um prazer imenso falar com você e com a sua audiência. Eu fico lisonjeado pelo convite, muito feliz, acompanho o trabalho do canal, as suas publicações. Um prazer estar aqui. Que bacana, meu amigo. Rapidinho, Rafael, eu te conheço já faz algum tempo, nós participamos de alguns workshops, treinamentos em conjunto, mas a galera aqui da Prosa com Bertaglia quer conhecer o Rafael. Quem é o Rafael de Sena? Pois é, já se vão 10 anos dos nossos encontros, sábado à tarde na Unicamp, onde momentos inesquecíveis de conhecimento, de troca. Eu pude aproveitar do seu know-how, do seu conhecimento, e com certeza aqueles nossos encontros me trouxeram até aqui. Meu nome é Rafael de Sena, eu sou engenheiro de produção por formação, fiz um MBA em gestão de pessoas e depois fiz uma especialização em operações, onde eu tive a honra e a oportunidade de conhecê-lo. E também fiz uma pós em educação corporativa, porque eu queria entender o universo da educação no mundo corporativo. Atuo em supply desde 2004, desde 2011 lidero times de suprimento, tenho passado por diversos setores e segmentos de negócio e ultimamente tenho me dedicado a energias renováveis. Olha só, que maravilha, meu amigo, fantástico. Uma experiência incrível que você vai trazer aqui para a Prosa com Bertaglia, e gratidão enorme aí, Rafael, pela sua contribuição e pela sua dedicação. Rafael, já vamos entrar de sola nesse contexto de supply chain na energia renovável. Contextualiza um pouco para a gente como é que é a característica do supply chain. Nós temos muito assunto para tratar aqui, temos 2 bloquezinhos, né? E nós vamos tratar com carinho o supply chain dentro desse contexto, porque para muitas pessoas fica muito mais fácil você olhar a cadeia de abastecimento supply chain no contexto do varejo, no contexto de bens de consumo, máquina de lavar, geladeira, ou até mesmo indústria automotiva. Mas supply chain na indústria da energia é um pouco diferente. Contextualiza para a gente, meu amigo. Bom, a cadeia de supply nos segmentos de energias renováveis é muito complexa, né? Os atores de produção estão sediados em centros de baixo custo. Eu tenho experiência em tanto energia eólica quanto solar.
vou falar um pouco das duas, né? A energia eólica, daquelas turbinas enormes, tal, os centros de produção estão localizados na Europa, principalmente na Espanha, onde todo o processo de importação envolve modais marítimos, né? São grandes volumes transportados por modal marítimo, e aquelas carretas imensas que transportam as pás e as torres ao longo dos parques. Quando a gente fala de energia fotovoltaica, a gente pensa em centros de baixo custo, principalmente na China, onde estão as maiores fábricas de painéis solares e as fábricas de inversores de baixo custo. Nós temos produção de inversores na Europa, mas são mais produtos premium. Supply tem se comportado cada vez mais como área estratégica, né, do que uma área transacional. Montar operações globais que envolvem a compra e a importação desses insumos e trazer isso para o Brasil dentro de uma escala de custo tem sido um desafio, né? O supply tem se comportado como área estratégica no sentido de contribuir decisivamente para os resultados do negócio, recuperando margens e contribuindo com saving ou com melhoria da cadeia produtiva, principalmente a disciplina de transporte, de procurement, de sourcing, são muito exigidas. Que bacana, interessante isso, até porque você trouxe uma perspectiva de uma cadeia de abastecimento, o Rafael, que é global. E toda vez que você pensa em algo mais amplo, mais globalizado, logicamente você tem um nível de complexidade ainda maior. E já entrando um pouco nesse esquema de complexidade, você já citou, logicamente, aí, principalmente a parte do logística, do transporte, dos modais, e a gente sabe que por si só esses elementos já trazem aí um componente de complexidade bastante grande, bastante arrojado. E eu queria explorar contigo, então, basicamente, quais seriam aí, o Rafael, as barreiras e principalmente os desafios que você encontra nessa cadeia para poder atender às necessidades e trazer o valor agregado que é demandado nessa indústria? Bom, o desafio é de sincronizar uma operação global, né? A gente tem times envolvido, grandes somas de dinheiro, um planejamento agregado de altíssimo nível. As decisões de compra são tomadas com muitos meses de antecedência. Falando especificamente da energia solar fotovoltaica, os componentes do painel e do inversor estão passando por uma forte escassez agora no mercado chinês. Isso tem pressionado muito os preços e a disponibilidade dos itens. Então, o desafio, isso somado a um contexto de pandemia, né? A China voltou a ter um aumento dos casos de contaminação, fecharam muitas cidades. Isso tudo traz para a supply uma complexidade em manter as entregas no prazo, em manter a linearidade do fornecimento, né? Porque na ponta você tem pelo menos 8 semanas de antecedência para tomar uma decisão. Então, à medida que você perde o embarque, perde uma disponibilidade na fábrica, fica muito complicado os meses seguintes. Chega a faltar produto nas operações. Que interessante, bacana esse ponto que você trouxe, até porque eu tive uma prosa com a Flávia Sebastiani e a Flávia trouxe exatamente esse tema da sincronização da cadeia de abastecimento. A Flávia, ela trabalha numa empresa de bens de consumo, na Johnson Johnson, e logicamente, tem um comportamento um pouco diferente do que você está falando, mas no final das contas, o desafio de você comprar, de receber aqueles insumos para você poder fazer a transformação ou a montagem de algum equipamento, passa por uma situação bastante similar. E é importante isso que você está falando, porque nós estamos falando de disruptura na cadeia de abastecimento. E ela realmente, durante a pandemia, e tem muitas pessoas falando de pós-pandemia, né, Rafa? E não necessariamente essa pós-pandemia ela aconteceu. Ela teve aí um vale, ou seja, aparentemente reduziu em função da vacina, mas mesmo aqui no Brasil nós estamos enfrentando aí alguns casos de crescimento
dos casos do Covid. Eu queria entrar, já que você fala principalmente em equipamentos que são de alto valor agregado, você mencionou isso, eu queria explorar um pouco o lado de como é que vocês trabalham, principalmente o lado da previsibilidade, o Rafa, e o lado da visibilidade, ou seja, quando você compra, quando você importa item ou quando você envia para cliente final, como é que fica esse monitoramento do que está acontecendo na cadeia? O quanto ela é visível para você e o quanto ela é previsível para você? Bom, quando a gente fala de... Vamos separar aqui em dois tópicos, em grandes volumes também. Quando a gente fala de previsibilidade, dentro de um horizonte de produção make to order, né? São itens make to stock, então cada projeto é uma produção, é uma demanda específica, depende da conta do cliente ou do volume de energia que ele quer colocar na rede. Isso está associado e tem a ver com o nível mais estratégico do negócio. Na previsibilidade, a empresa aloca os esforços na disciplina de S&OP e IBP, que é um processo ainda mais superior do que o S&OP, num plano mais estratégico, mais alongado. Nós estamos falando de horizonte de tempo superior a 18 meses, né? São os grandes acordos e suprimentos, né? Hoje você tem, dentro do universo de energias renováveis, os grandes contratos, né? As grandes fazendas, como você mencionou na abertura, e as pequenas unidades, que são direcionadas aos usuários finais, que você instala no telhadinho da tua casa ali. Então, a complexidade dos projetos são diferentes, o time dos projetos é totalmente diferente e a previsibilidade é totalmente diferente. Quando você compra vários projetos pequenos e traz isso unificado e tem um problema no porto, você afeta 30, 40 clientes. Quando você traz um projeto consolidado para atender uma única fazenda, o risco já é mais gerenciado. Então, tem a ver com essa parte da previsibilidade. Por outro lado, na temática da visibilidade, está mais associada com o SFC, o nível mais baixo do controle. Então, tem a ver com a transparência da nossa operação. As trades que trazem o material para o Brasil, normalmente dão visibilidade para quem está importando, de onde está a carga, qual é o porto que está, qual é o estágio da importação, se parametrizou, se deu canal verde, até a chegada no porto. E depois, na malha terrestre, né, indo para as distribuidoras, nós temos o TMC, que aí as transportadoras rodoviárias dão visibilidade da carga, monitorando em tempo real, e esse processo de acompanhamento, ele segue no last mile. Então, você tem a condição de informar o seu cliente que a entrega dele está a caminho, ele pode se programar para receber os equipamentos, são grandes volumes, né? É um volume considerado. A sua carga vai chegar em 3, 4, 5 horas, né? São transportes que cruzam o país, então a gente tem essa previsibilidade que está associada a mais um horizonte de longo prazo e a visibilidade que tem mais a ver com a transparência da operação. Muito legal. E você usa uma palavra aí que vem de encontro, muitas vezes, a algumas dúvidas que as pessoas têm, ou seja, você usou o conceito do last mile no tipo de indústria que você está. E normalmente, e eu apregoo isso na realidade, quando eu falo de last mile, não é necessariamente o last mile lá no varejo, que é basicamente o que o pessoal pensa. Tá bom, a last mile é para Magazine Luiza, Fast Shop, Amazon, e não é necessariamente assim. Bacana que você tenha trazido esse ponto, e aqui nós podemos observar claramente, o Rafa, a complexidade de supply chain dentro desse mundo que você vive aí. Eu queria agora, o Rafa, fazer o seguinte: nós temos muita coisa para falar, muito assunto aqui para explorar, até porque nós estamos falando de uma cadeia de abastecimento global e por si só ela tem muito assunto, muito tema, dá para explorar bastante. Eu vou chamar a Corujinha para ela trazer um café, uma água para nós aqui, e nós tomamos e já em seguida nós voltamos. Pode ser assim, Rafa? Combinado. Olha só que fantástico, meu amigo Rafa.
Bacana mesmo essa contribuição que você está trazendo aqui para a prosa com Bertaglia. E vamos continuar, porque o assunto está bom, a prosa está boa, e eu gostaria de olhar agora, o Rafa, basicamente o supply chain dentro de uma perspectiva muito conectada com projetos, porque quando nós falamos em projetos, você tem prazo, você tem orçamento, normalmente tem que monitorar, tem que controlar muito bem, saber o que está acontecendo, identificar se o item vai chegar, não vai chegar, porque se não chega, esse atraso significa custo, normalmente os prazos são apertados. Navega um pouco nesse assunto para a gente, para trazer para nós aí qual é o grau de dificuldade que você tem nessa linha de projetos, o Rafa. Legal. Falando um pouquinho sobre orçamento, falando um pouquinho sobre prazo e complexidade do processo de aquisição no contexto de energias renováveis, especialmente energia solar, que é a que está mais em alta, né, que o consumidor tem mais acesso, ele pode colocar na casa dele, a energia eólica não é acessível ao consumidor final, né, ele só se beneficia disso. No setor de energias renováveis, o agente que importa é o distribuidor, né? Nessa cadeia, nós temos a participação de alguns atores, né? Tem os franqueadores, os distribuidores e aqueles agentes que financiam esta operação. Dentro desse contexto, os distribuidores são responsáveis por importar e revender os kits aos usuários ou aos integradores, que são as pessoas que instalam, propriamente dito, esses kits nas casas das pessoas. As placas e os inversores chegam a representar cerca de 95% do custo de material. Aí tem cabo, estrutura, string box, que são os controladores, e existem muitas variáveis que podem afetar sensivelmente o preço, né? Nós temos, por exemplo, agora, em dezembro, no último quarto do ano passado, o preço do frete disparou na China, chegou a bater $15.000, e isso custava menos de $3.000, saltou para $15.000. Você imagina que você não tem esse espaço para manobrar no teu custo, isso vai para o custo do produto. Ele não entra no custo FOB, ele entra no custo CIF, mas como despesa é internalizado como custo. Então, nós não temos esse espaço. Imagina que essas encomendas já estavam todas vendidas, com precificação a um frete de $3.000. Você imagina o tamanho do prejuízo quando você for embarcar e descobriu que o preço custava 5 vezes mais. Nós temos um outro complicador. Nós compramos em moeda forte, né? Nós compramos em dólar, e muitas operações de compra na China são feitas sem hedge, sem proteção cambial. E se o câmbio varia mais de 5%, você perde muito dinheiro, tanto na apuração dos impostos, que leva em consideração o valor de face da importação na moeda forte, para a hora que você transfere para a moeda nossa e apura os impostos, quanto na hora de desembolsar para pagar o fornecedor na China. E essa operação ela é feita na frente, cerca de 2, 3 meses antes da certeza da venda. Você imagina a quantidade financeira que é necessária para operar. Então, o supply ela pilota esse orçamento, trabalha com referências de preço, para que essas variações sejam mínimas no resultado final. Muitas vezes, uma operação offseta o ganho da outra. Você perde aqui, perde lá, subiu o dólar, aí você perdeu. Abaixou o dólar, você ganhou. E assim por diante. Interessante isso. Você trouxe um tema aí que vem de encontro com a realidade econômica que nós estamos vivendo, aspectos de globalização, ou seja, quando você fala em globalização, você vivencia essa situação de oscilação de moedas, principalmente quando você trabalha com moeda forte, em relação ao real, por exemplo, ou em relação à moeda chinesa, você tem algumas conversões aí a fazer. A característica da pandemia, né, Rafael? Ou seja, a pandemia que trouxe aí um excessivo aumento, eu posso dizer assim, que torna basicamente algumas coisas inviáveis. E aí a minha pergunta para você que fica é o seguinte: você como um profissional na área de supply chain, como um ator na área de supply chain, como é que você enfrenta essa realidade
Porque muito se fala em, ok, a gente tem que estar preparado, temos que ter conhecimento, temos que ser resilientes, tal, mas todo dia tem essa flutuação, essa demanda que muitas vezes não é algo muito característico, não é algo muito trivial, né, Rafael? Como é que você lida com isso? Bom, um componente que nós não falamos nessa conversa, mas eu acredito que seja fundamental para o profissional de supply, quando ele está negociando com a China, é entender as diferenças culturais, é se aproximar do vendedor, é ter um contato muito próximo com o vendedor, porque ele te avisa, toda madrugada chega a notícia em primeira mão dos meus contatos na China, o preço vai subir, o preço vai baixar, tal componente vai ficar escasso no mercado, se prepara, isso aqui vai acontecer. Então, nós recebemos da nossa rede de informação a informação antes dela ir para o mercado, porque está acontecendo lá. E a China enfrentou grandes problemas logísticos nos últimos meses, quer seja no transporte marítimo, né, os principais portos da China, alguns deles chegaram a ser fechados, sofreram muito no Q3 e Q4 de 2021, e agora, mais recentemente, de abril até agora, nós estamos vivendo esse momento agora, nós estamos com barreiras rodoviárias, então as cargas não conseguem chegar no porto, porque o caminhão não consegue passar em algumas cidades. E toda essa complicação se traduz em preço de frete, taxa de inland altíssima, por conta dessa questão do contágio do Covid. Os profissionais de supply tiveram que encontrar alternativas para cumprir o plano de entrega, né? Normalmente, você trabalha com marcas específicas, né? Cada empresa escolhe o tipo de marca que quer trabalhar. A China tem vários níveis de qualidade, brands diferentes, e você opera com as escolhas que a instituição que você trabalha escolhe. Então, nós tivemos que escolher mais parceiros para diminuir o risco, né? Ao invés de concentrar as entregas numa única fábrica, eu coloco 5 fábricas, e aí eu subo um pouquinho a minha demanda para mim suportar essa variação da falta de disponibilidade. São estratégias que você vai construindo, procura amarrar com contrato, normalmente as compras são feitas sem contratos, né? Porque o contrato ele pressupõe um compromisso, né? Você amarrado com o contrato, você não pode eventualmente aproveitar as oportunidades que surgirem no mercado, porque você está preso contratualmente com uma empresa. Mas o contrato te dá alguma garantia, né? De preferência, né? Em momentos de crise, obviamente, tanto no frete quanto na produção da China, os contratos são respeitados primeiro, depois as empresas que não têm contrato. Isso vale para a fabricação, isso vale para o embarque, entendeu? Então, com um contrato, você cria um vínculo e uma obrigação no seu agente supridor. Olha só que fantástico. E à medida que você foi trazendo a sua contribuição, o Rafa, eu estava aqui refletindo, porque normalmente nós falamos de importação e trazer coisas da China. Logicamente, a China é um país que se sobressai, até porque se tornou ultimamente acessível. Tem uma denominação, ou duas até, a China é a fábrica do mundo, é o hub logístico do mundo, quer dizer, tudo passa, de certa forma, por lá, mas eu gostaria de explorar contigo, por exemplo, que outros países fazem parte desse contexto, principalmente quando nós falamos em supply chain, em globalização, no seu segmento, o Rafa. Olha, sim, a China é o celeiro do mundo, talvez mais de 50% das importações do segmento passam por lá, de longe, assim, no número que eu estou confiante para falar. Mas, pensando no contexto de energias renováveis, nós temos a importante contribuição da energia eólica, que o centro de produção está na China, e o Brasil é um importante ator nessa cena, porque aqui tem centros de produção das pás, né? Então, você tem produção local disso, conteúdo local. Os países que têm se destacado dominam a tecnologia, dominaram a tecnologia muito antes da China, né? Então, nós temos a Áustria, a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, surgindo agora na Índia. Nos próximos anos, nós vamos ver a Índia caminhando muito forte nessa direção.
eu ficaria de olho na Índia. Ela já é um dos principais consumidores e vai se converter rapidamente em um produtor, né? Nós já temos iniciativas locais, mas a hegemonia é da China, né? Principalmente quando a gente pensa em fabricação de painéis solares, da tecnologia, do parque industrial, da malha logística, da configuração para entregar esse produto. Porque, Bertaglia, não se engane, painel solar é uma placa de vidro, tem que saber transportar. Não é qualquer lugar que você vai fazer, e eu queria falar sobre isso, fazendo um parêntese aqui, né? O desafio que é entregar painéis de vidro ao longo das estradas brasileiras. Você tem, cruzando o país, os distribuidores estão no Sudeste e os compradores estão no Norte e Nordeste, nessas estradas com péssimas condições. Então, você tem grandes desafios com relação a isso. E a China ainda ocupa o primeiro lugar disparado, né? Principalmente nas placas. Quando a gente fala da realidade dos inversores, aí a gente já muda um pouquinho, porque a China é destaque nos inversores de low cost, né? Aqueles inversores de baixo custo. Quando é inversores premium para fazendas, aí o centro de produção é na Europa. Olha só, que bacana. E você trouxe um ponto aí muito interessante, ou seja, a placa, de certa forma, é um componente que pode ser danificado, ou seja, ele tem a sua vulnerabilidade, principalmente no transporte. E fiquei feliz que você trouxe aí, porque isso reforça um pouco a nossa situação, onde as rodovias, a malha rodoviária no Sudeste, ela é mais fortalecida, tem uma infraestrutura um pouco mais capaz. Quando eu falo Sudeste, eu estou falando São Paulo ou de São Paulo para baixo, porque Minas ainda deve muito, e quando você sobe para Nordeste e Norte, a situação das nossas rodovias são bastante complicadas, ainda devem, né? Ou seja, precisa melhorar bastante. E o modal de transporte, no seu caso, é principalmente o rodoviário ou você usa ferroviário, cabotagem em algum momento, Rafa? Olha, Paulo, hoje essencialmente rodoviário, porém, para a região norte nós temos cabotagem, né? A gente sofre muito com a condição das rodovias. Imagina que o custo na ponta, né, para o distribuidor ali, para fazer uma margem operacional líquida de menos de 2 dígitos, ele transporte um painel de São Paulo até a região norte, quebre o painel na descarga ou no transporte, tenha que voltar com a logística reversa e voltar novamente com o painel correto. O lucro ficou no caminho, foi embora, entendeu? Então, essa questão da infraestrutura logística para atender, a estratégia que Supply está adotando é montar centros regionais, então, centros logísticos no Sudeste para atender Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e centros logísticos na região Norte ou Nordeste para atender o Nordeste e a região Norte. Que aí você chega mais rápido e numa condição melhor, né? Interessante. E nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, Rafa. Foi fantástica, realmente foi muito bacana. Eu gostaria que, dada a sua experiência aí de pelo menos mais de uma dezena de anos nessa área, eu diria quase 20, né? Desde 2004, você mencionou lá no comecinho, que você deixasse umas dicas para as pessoas que acompanham a gente aqui, principalmente porque a logística move o Brasil, move o mundo e conecta pessoas. Essa é uma frase que, inclusive, eu gosto muito de usar. Quais seriam suas dicas para os profissionais de logística, Olha, Rafa? estar atento às oportunidades do mercado, né? Dentro da universo da logística, nós temos a logística 4.0, que pode trazer muitos benefícios para esse segmento. Nós temos uma oportunidade incrível de melhoria de performance em todos os aspectos, né? Essa é uma indústria que ela é muito carente de tecnologia e de bons profissionais. Nós temos grandes oportunidades. Esse segmento, olha, eu trago um número aqui para vocês. O Brasil utiliza 1,7% de energia fotovoltaica na sua matriz energética.
e a conta de luz sobe a taxa de 15% ao ano, e não vai parar de subir, vai subir nos próximos 20 anos, porque a água é um recurso cada vez mais escasso. Então, você imagina a quantidade de oportunidades que vão aparecer no segmento de supply, dentro da cadeia logística, no segmento de energias renováveis. Uma dica que eu dou, nós temos muitas feiras, muitos encontros, tem uma feira nacional muito grande, que é a Intersolar. Ela é uma feira internacional e ela ocorre no Brasil, no Sudeste e no Nordeste, são encontros diferentes, em momentos diferentes. E nós temos outras feiras regionais. Nessas feiras tem uma participação maciça da cadeia de fornecimento, os fornecedores trazem as novidades, você pode ampliar o seu network de uma forma exponencial, né, se conectando com essas pessoas que estão na ponta da operação. E nesses momentos também são ministrados muitos cursos, porque a tecnologia, todo ano renova a tecnologia. Eu não sei se você sabe, mas todo ano a potência do painel sobe. E isso exige novos conversores, novos cabos, novos inversores, novas estruturas para comportar o novo peso, novas dimensões de embalagem, uma configuração de carregamento diferente, um arranjo diferente no container. Então, todo ano a gente está aprendendo coisa nova. A única certeza que a gente sabe é que o ano que vem a gente não vai vender o mesmo tipo de produto que nós estamos vendendo hoje. Vai custar outro preço, vai ser outro custo e vai ser de outro lugar. Então, para ficar antenado, os chineses vêm com muita avidez se conectar conosco no LinkedIn. Então, basta que você pertença ao segmento, que aí você recebe convites de fornecedores da China, ofertando o seu produto, querendo mostrar uma oportunidade. Então, você ficar atento ao seu redor. As informações chegam. Que maravilha, meu amigo. Gratidão enorme, fantástica a sua contribuição aqui. Um abraço virtual para você, Rafa. Tudo de bom, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um grande abraço para você. Tchau, grande abraço. Tchau. Tchau. Ao infinito e... Amém!